como estamos? Estamos de volta para mais uma live aqui pelo Instagram. Hoje o nosso tema é lidando com as consequências do bullying. Eu vou estar conversando com a Dayana Azevedo, ela que é psicopedagoga, né? E ela já está aqui preparada para nos orientar sobre esse assunto. Quero já dar as boas-vindas a você que está chegando, te convidar, né, a curtir, a compartilhar, né, essa live com as pessoas que você conhece, né, com a sua rede aí de contatos, né, abençoe a vida de uma família, de uma mãe, com o convite para essa live. Quero dizer que é um prazer, né, para nós poder compartilhar um pouquinho com vocês. Quero te dar esse tempo, né, para que você compartilhe aí com seus amigos, convide os seus amigos para estar conosco. A nossa querida convidada já está aqui na live, então, qualquer momento a gente já está iniciando, né? Eu espero que hoje seja uma noite que abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe a todos que receberem de alguma maneira, né, os nossos convites. Boa noite, Amanda. Amanda sempre com a gente. Luciana Azevedo. Israel Batera. Tudo bem, Israel? Deus abençoe. Dayana já está aqui com a gente. E a gente daqui a pouco já está começando, né? Tenho certeza que essa será uma noite de muito esclarecimento para todos nós. Quero já deixar aqui, né? Uma observação, né? A nossa live é uma live de mãe, então no fundo vocês vão ouvir o desenho do meu filho aí tocando, mas fiquem em paz, tá? Quanto a isso, Deus abençoe vocês. Me orientem, por favor, se vocês conseguem me ver, se vocês conseguem me ouvir de forma clara. Todos vendo, ouvindo tranquilamente? Consegue me dar um feedback? Amanda, que está sempre aqui com a gente. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando. Eliedna, seja muito bem-vinda. Estão vendo, ouvindo legal, né? Tá certo. Eu quero já começar, tudo certo? Chamando a nossa querida, né, para estar nos iniciando, né, enquanto nossos amigos vão entrando aí, e eu tenho certeza que será uma noite de muito compartilhamento. Quero dar as boas-vindas aqui à Dayana. Aguardando. Ótimo. Olá! Tudo bom? Certo. Bom, quero dar as boas-vindas a você, né? Te agradecer primeiramente pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, né? O pessoal já está começando a entrar aí. E a gente aqui sempre começa com uma citação, né? Uma palavra. E antes, né, da gente dar seguimento, eu não consigo começar essa live sem pensar em uma palavra, que é Isaías 53:4. Eu sempre trago uma citação, né? Seja da Bíblia ou não, mas hoje eu não consigo trazer outra. Porque quando a gente fala de consequências do bullying, né? Quando a gente fala daquilo que fica, da dor que fica, né? A gente lembra de algo muito especial na palavra, que é Isaías 53:4, que fala que Jesus já levou todas as nossas dores, né? Jesus já levou todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, né, emocionais, espirituais, sejam elas de quais níveis forem, né? O que a gente quer trazer nessa noite é uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, né, para aquelas pessoas que ainda sofrem ou estão lidando com pessoas que sofrem com as consequências do bullying. E nosso espaço, Dayana, está aberto para você nessa noite.
eu queria dar para você, nesse momento, um espaço para que você se apresente para esse pessoal, para quem está aqui, para quem vai passar por aqui, né? Muita gente ainda vai nos assistir. Então, conte para esse pessoal quem é a Dayana. Fique à vontade. Tá dando para me ouvir direitinho? Beleza, tá? Graças a Deus. Isso aí. Meu nome é Dayana, né? Sou a mãe, né, do Samuel. Ele é autista nível 1 de suporte. Ele tem 12 anos, né? Sou a esposa do Luciano, né? Congrego na Igreja Batista Parque Rio Branco, né? E através da vida do Samuel, né, veio o meu ministério, né? Sirvo na inclusão lá, né, como líder da inclusão, né, na Igreja Batista Parque Rio Branco. E agora, recentemente, terminei a minha faculdade de psicopedagoga. Oh, glória! Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E através de Samuel veio, né, eu digo que veio no ministério, né, e minha profissão, né? Então, assim, Então, aí sirvo lá, né, com os irmãos, né, somos uma equipe, né, uma equipe maravilhosa. E estamos aí para poder tirar as dúvidas, conversar, bater papo. Estou animada, muito animada. Eu também estou muito animada. A gente sabe que a gente vem do dia corrido, né? Mas quando chega esse horário, a gente fica muito feliz porque a gente consegue compartilhar as nossas experiências e também ouvir, né, experiências de pessoas especiais que passam por aqui. E eu queria já começar falando um pouquinho da sua experiência pessoal. Eu sei que você é uma profissional, eu acompanho seu Instagram, eu vejo conteúdo riquíssimo que você compartilha. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu falei, Jesus, é uma pérola. É uma pérola. E assim, eu fico apaixonada, gente. Vocês podem olhar lá que eu curto, eu compartilho as coisas dela, porque realmente é um conteúdo de excelência. Mas eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente falar do que a gente aprendeu teoricamente é uma coisa, mas a gente falar daquilo que nós vivemos, né? Nos dá muito mais autoridade nos assuntos, né? E quando a gente falou sobre o tema, você disse algo para mim. Eu já passei muito por isso com o meu filho. E eu queria muito que você, dentro daquilo que você se sentisse à vontade, pudesse contar um pouquinho das suas experiências com ele, como mãe atípica, e até mesmo, né, no âmbito profissional, aquilo que você achar, né, desejar falar aqui. Então, eu tenho o Samuel, né? Hoje ele tem 12 anos, mas o Samuel, quando ele era pequenininho, eu percebia algumas coisas diferentes, né? Algumas diferenças, né? E assim, eu sempre fui assim, muito mente aberta. E aí, assim, eu comecei percebendo, e aí eu comecei perguntando, né, a outro, procurando um médico aqui, procurando um médico ali, né? E de primeira eles falavam, Dayana, mãezinha, seu filho não é autista, seu filho ele tem assim, muito atraso, né? E aí eu falei assim, mas como? Ele tem muitas características, né, de autismo, mas ele não é autista. Só que aí eu peguei e falei assim, olha, então passa todas as terapias para ele, que mesmo, né, vocês me dizendo que ele não é autista, já que ele tem um atraso, então eu preciso de todas as terapias. E aí começamos a nossa jornada de terapia. E assim, né, e aí começou, né, toda semana, né, e aquela briga, né, com plano, né, e com tudo mais. E aí Samuel foi crescendo, Samuel foi se desenvolvendo. Uma coisa muito importante que eu sempre pedia para os profissionais, me dar dever de casa, porque eu sempre gostei muito, porque eu acho que né, tudo a gente tem que ter, né, uma sequência, né, então assim, eu pedia muito. Então, eles me passavam, e muitas das vezes, quando não passavam, né, quando às vezes, vê com tal profissional, eu ia pesquisar. Olha, o Samuel, ele se desregulava muito com desenhar e pintar. E aí eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui pesquisar o que desenvolvia. Por isso que eu amo
tanto essa questão da ludoterapia, a questão dos jogos, e aí eu comecei. E comprando um jogo aqui, comprando um jogo ali, e brincando com ele, porque eu sempre amei brincar. Sim. Eu nasci para brincar, né? E aí, assim, e aí ele foi se desenvolvendo, né? Ele foi se desenvolvendo, e aí, por final, o Samuel já brigava comigo, porque ele queria pintar e desenhar para eu descobrir o que ele estava pintando e desenhando. Olha E o só. Samuel não desregulava mais. E aí eu falei assim, opa, dava tudo certo. E aí eu falava assim, gente, aí hoje eu penso assim, eu já fazia, né, a psicopedagogia no meu filho sem saber. Sim. E aí foi a nossa jornada, até que, né, ele foi uma profissional muito boa, né, a qual, assim, me ajudou muito. E aí ela falou, Dayana, por tudo que você está dizendo, o Samuel ele é autista, mas hoje, eu 1 hora com ele aqui na sala, ele perdeu muita característica. Samuel perdeu 80% das características. Nossa. Vamos fazer uma avaliação. E aí nós fomos fazer uma avaliação. Sem contar que, quando eu comecei no primeiro neuro, o médico disse assim pra mim, olha, Samuel tem muito atraso e tal, e aí eu peguei e falei, tá, então tá, ele é uma mãe, precisa de muito estímulo, e aí eu comecei vendo um monte de jogo, 6 meses depois eu voltei, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, é um outro cérebro, é a mesma criança. Meu Deus. E aí, assim, tudo com estímulos em casa, né, porque foi uma época difícil, né, onde eu e minha esposa estávamos desempregados. E aí até musicalização eu fazia com o Samuel em casa, porque aprendi no YouTube, olha isso. Mas, é muito importante, né? Pois é. E aí, né, Samuel, com todas as terapias, porque eu falo assim, o pai e a mãe não substituem o terapeuta, né? O terapeuta sempre faz com intencionalidade. Mas é importante que os pais, eles peçam, né, as atividades para casa, para a gente dar uma sequência. Né? Então, assim, quanto mais a gente estimula a criança, mais a criança se desenvolve. E quanto mais a gente tem a mente aberta, né, de que o nosso filho precisa daquele estímulo, mais a gente vai estar ajudando o nosso filho a se desenvolver, né? E esses desafios, eles vão ficando para trás. E aí, eu fiz avaliação neuropsicológica em Samuel. Samuel, né, foi diagnosticado com o TEA, autismo nível 1 de suporte, e o TDAH. Então, assim, mas nunca deixei de estimular, mesmo com aquele pontinho de interrogação, ele é ou não é, nunca deixei de estimular, sempre procurando profissionais, né, PO, fono, psicólogo, psicomotricista. Então, assim, eu sempre na luta. E até hoje, né, a gente brinca muito, a gente fica às vezes, porque de sexta para sábado, de sábado a domingo, a gente pode ficar até mais tarde com ele, né? E a gente começa a brincar. Então, muitas das vezes, eu acho que os vizinhos ficam ali, meu Deus, que risadaria, que às vezes 1 hora da manhã a gente tá lá brincando de taca certa. Naquela risadaria, né, brincando de jogo. E eu amo, né? E a gente brinca, e o que acontece? O aprendizado, ele flui melhor. Por quê? Porque é prazeroso, é mais leve. Quando a criança brinca, né, aprende brincando. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu, assim, lá no meu Instagram, eu venho trazendo muitos jogos, né, para mostrar, porque às vezes, né, os pais ficam desesperados, né? E, assim, é uma coisa que pode dar uma sequência em casa e ajudando a estimular a criança numa brincadeira, sem contar que fortalece os vínculos, né? Então, assim, quando, não é? Fortalece os vínculos. Então, é muito importante. E ali você vai desenvolvendo tudo, né? Você vai desenvolvendo toda a parte cognitiva, emocional. E eu amo o que faço. E você passou, antes de você se despertar, né, para estimulá-lo em casa, né, para fazer esse trabalho com ele, né, para se informar. Você passou por aquele período de ficar meio perdida diante do diagnóstico, de não saber o que você ia fazer? Qual que foi o start, assim, que fez você virar a chave e dizer assim, não, eu preciso ajudar meu filho e eu preciso partir de algum lugar, né? Qual que foi, assim, esse start para você começar a pesquisar intervenções para que você pudesse fazer com ele a partir de casa? Então, pra te dizer a verdade, eu era a única que batia o pé dizendo que Samuel era autista. Porque o meu coração dizia, as pessoas falam, não é coisa da sua cabeça. Mas, assim, não vou dizer para você que eu tive um luto.
apesar de Sim. muitos pais terem, né, aquele lucro. Então, assim, não tive. Porém, fiquei perdida, muito perdida. E agora? O meu filho vai se desenvolver? Meu filho vai ser independente? E aí eu perguntei uma vez que eu nunca esqueci, que eu virei pro meu filho, pro médico e falei assim, pro neuro, né? Doutor, o meu filho vai ser normal? Aí o médico olhou para mim, olhou nos meus olhos e virou e falou assim, mãe, depende do que é normal para você, né? Por que você se considera normal? Porque eu não sou. Eu falei, sim, é verdade. Todos nós temos os nossos desafios, todos nós, né, temos as nossas dificuldades, né? E corremos atrás de adaptações para os nossos desafios, né? E para as nossas dificuldades. E a partir dali eu virei e falei assim, não, o meu filho, ele, por mais que eu estivesse perdida, né? Mas graças a Deus consegui as terapias todas, né? Consegui colocar ele nas terapias. Sim. E mesmo eu ficando perdida, né? Eu sempre pedi a Deus, Deus me ajuda, me deu uma direção do que fazer, de como agir, né? E aí eu comecei indo para o chão com meu filho, pedindo a Deus, muitas das vezes dormindo no chão de cansaço, porque eu estava muito cansada, às vezes chorando por ali porque eu tinha medo, né? Porque o maior medo dos pais, né? É como a gente vai deixar os nossos filhos, né? Será que ele vai ser independente, né? Será que ele vai conseguir fazer as coisas dele sozinho? Será que ele, né? Um dia vai ter a família dele, os filhos dele, né? Porque é um monte de pontos de interrogação, né? Mas aí ao mesmo tempo que eu tinha todas essas perguntas, vinha uma força muito grande dentro de mim, de não ficar parada, de lutar, né? De lutar por ele. Na época, né, eu não voltei a trabalhar, né? Passamos, né, por uma situação mais difícil, mas eu fiquei, né, com ele em casa, tentando fazer de tudo, né, levando para as terapias, né, para poder estimular ele, mas assim, mesmo eu estando, né, como foi você, mesmo eu tendo, né, aquele monte de pontos de interrogação, mas sempre com o coração, assim, preparado, porque parecia que Deus já estava preparando o meu coração, né? E aí fui à luta, fui à correria e falei assim, não, então a gente não tem tempo a perder. Porque o médico, esse mesmo médico virou para mim e falou assim, mãezinha, se todas as mães percebessem e corressem atrás de todos os desafios dos nossos filhos, não existiria ou existiriam menos adultos problemáticos, que muitas das vezes não conseguem ter um relacionamento, né, uma família, um relacionamento no trabalho, um relacionamento de amizade. Sim. E aí eu virei para mim e falei, não, eu não quero isso para o meu filho, eu vou correr atrás de tudo que eu puder fazer, eu faço. E até hoje eu corro muito atrás, tudo que eu posso fazer eu faço, né? E Deus vai ajudando, vai dando força, porque a gente tem que pedir essa força ao Senhor, né? Porque sozinho a gente não consegue. Essa seria a minha próxima pergunta. Você considera que a fé, né, foi um fator importante nesse seu processo de buscar por qualidade de vida para o seu filho? Sempre. Sempre foi Deus que me ajudou. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre me ajoelho, peço a Deus para me ajudar, para me orientar, para me tirar o nervosismo, para me dar força, para correr atrás. Porque, assim, quem me conhece sabe, eu nunca fui de sentar e de me acomodar. Eu sempre corri atrás. Sempre corri atrás, sempre tentei ajudar o meu filho, né? Mas pedindo força ao Senhor, porque sem Deus as coisas ficam muito difíceis, né? Deus sempre na frente, me ajudando, né? E aí também, né, aí depois, né, de um tempo, né, veio também, né, o meu ministério, né, que é o Ministério de Inclusão, onde eu tento passar isso para as mães, porque eu falo que o que eu passei eu não quero que outras mães passem, né? Então eu tento acolher da melhor forma, né? Eu tento ajudar, né? Eu tento, né, dar as informações que precisam, acalmar, olha, vai dar tudo certo, vamos correr atrás que vai dar tudo certo.
E aí uma vez me disseram assim, muito legal, que eu nunca mais esqueci, que é uma mãe atípica que me ajuda lá no Incluir, né, uma serva do Senhor, né, e que me virou para mim e falou assim, olha, Dayana, o Samuel, que é o meu filho, né, ele é referência para o meu filho. Eu Ai, que olho coisa para o linda. Samuel e eu, assim, quero muito que o meu filho, né, possa, né, se desenvolver, né, dessa forma. E assim, e aí outras mães vêm dizendo, e qual mãe não fica feliz, né? Ah, E com aí, certeza. e aí lá na igreja ele participa do culto todo, é assim, um rapazinho, aí todo mundo fica assim, Dayana, eu olho para o Samuel, eu vejo vocês lá participando do louvor, lendo a Bíblia, porque agora ele fez 12 anos e não quer participar lá do culto Kids, porque é até 12 anos, mas ele está achando muito rapaz, né? Então ele Sim. participa da EBD e vai para o culto. E Olha ali ele só. participa de tudo, porque muitas das vezes, esses dias nós estávamos ouvindo a história, a gente faz um plano de estudo, né? E aí Uhum. chegamos na igreja, o pastor falou assim, olha, vamos falar hoje sobre Ruth. Aí ele, não, gente, eu estudei essa semana ontem sobre Ruth, eu vou ouvir sobre Ruth de novo. Ele já sabia, ué. Então, aí a gente pensa assim, presta atenção ou não presta? Aprende ou não aprende? A palavra de Deus não volta vazia. É verdade. E, né, hoje vocês vivem essa autonomia, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho, porque tem muita gente legal aqui, passando por aqui, né? A Marlene tá aqui dando boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Marlene. Marlene é uma querida. Israel Batera é meu aluno, gente. Né? Legal. Pessoal muito legal entrando, Charlene Albernaz, pessoal muito gente boa, né? Compartilhem a live, curtam para que o Instagram entenda, né, que o nosso conteúdo está sendo relevante aí e vamos para cima, né? Agora eu queria entrar um pouco nessa questão do bullying, né? Vocês passaram muito por bullying? Tem alguma experiência que você possa nos contar aqui? Então, sim, passamos várias vezes. Por quê? O Samuel, ele tem estereotipia, né? O Uhum. Samuel, ele bate o canudinho, né, no corpo. E aí, não é o movimento, mas é o toque do canudinho acalma ele. Então, quando ele está, Sim. né, super estimulado, né, quando ele está, assim, né, querendo desregular, ele vai lá e bate o canudinho para poder se regular. Uhum. Só que o que acontece? Samuel já tem 12 anos, e aí ele não quer mais bater o canudinho, porque ele não fala, porque eles não falam, né? Mas eu fui percebendo, né, ao longo, né, do tempo, que realmente, às vezes, por exemplo, é uma criança que às vezes não sabe, né, por às vezes o pai ou a mãe ou alguém próximo, né, muitas das vezes, assim, não explicar àquela criança o porquê aquela outra criança, né, bate o canudinho, o porquê daquele comportamento diferente, né? Então, assim, as crianças acabam, né? Muitas das vezes dando risada, muitas das vezes querendo pegar o canudinho dele e sair correndo. E aí ele acaba se desregulando, né? E aí ele não é de chorar, né? Mas teve uma vez que aconteceu, assim, uma história que o Samuel, assim, ele é muito tranquilão. Muito tranquilão. Só que teve uma vez, né, a criança, né, muitas vezes, pegando, né, o canudinho ali, correndo, né? Ele acabou dando um tapa na criança. E aí, assim, foi chato, né? Foi muito chato, porque pra mim é chato e pro pai, da mãe também da criança é chato, né? Sim. E aí eu pedi desculpa, né? Conversei com ele, né? Que não, a gente não pode fazer isso, né? Por mais que eu entendi, né? Eu entendi o porquê, porque ele também Foi se uma sentiu reação, agredido. né? Exatamente, mas eu falei com ele que ele também precisa se controlar, porque, né, na vida, né, quando ele É se verdade. desregular, né, em certos momentos, ele não vai poder fazer isso, agredir as pessoas, né? Então é algo que ele também, né, eu me sinto no dever de ensinar para que ele amadureça nisso, né? Mas acontecia muitas das vezes da mãe, né, achar bonitinho a criança ali brincando, pegando, e a criança nem sabe que muitas das vezes que está fazendo aquilo não é por mal, porque é criança Sim. também, né? Mas às vezes por falta de informação, né, a criança acaba agredindo, né, ele sem saber,
Porque isso para a criança, né, que tem uma estereotipia também é uma agressão, né? Só que é mais difícil, né, das pessoas entenderem, mas é a verdade. Então, Alguma assim, dica? é, Você tem então, alguma dica que assim, possa... Pode concluir. sim, no caso, dicas que você fala, assim, para evitar a questão do bullying. Nesse caso, para os pais, né, uma maneira que eles possam instruir, né, as crianças típicas quanto Sim, a essa diferença, né, com as crianças atípicas. Eu sim, acredito que a informação na família é muito importante, sabe? muito. Porque a gente percebe que às vezes as crianças são pequenininhas, né? E os nossos filhos muitas vezes eles têm características que quando eles chegam num ambiente, né, que tem muitas crianças típicas, eles logo são destacados, não rejeitados, mas destacados pelo comportamento diferente, né? Por Exatamente. exemplo, meu filho, ele tem um comportamento assim, tem dias que ele tá mais quietinho, tem dias que ele quer falar com todo mundo, beijar, abraçar quem ele conhece, quem ele não conhece, né? O que a mãe dele tem de mais quietinha, né, em público, ele tem de falador, ele vai pro supermercado, ele abraça todo mundo, ele beija, e nem todo mundo entende a realidade, né, essa realidade. Então, qual a dica que a gente, que eu pergunto, né, como que a gente pode abordar esse assunto com crianças típicas, né, de forma que a gente possa instruir elas, né, Sim, como tratar com outras crianças que são atípicas. sim, sim. Então, vou te falar essas estratégias, né? E Sim, depois vou te falar também um pouquinho das consequências que deixa o bullying, né? Porque o bullying, ele traz consequências muito sérias, né? Mas então, o que acontece? Eu até fiz, né, um resumo para que também ajudasse para a mente, às vezes, lembrar, né? Porque às vezes a gente sim, esquece. com certeza. Mas o que acontece? A escola, a família e a igreja podem ajudar muito. É uma reeducação social. Porque o que acontece? Como eu falei para você, todos nós somos diferentes. Então, muitas das vezes, realmente, os nossos filhos se destacam, né? O meu mesmo, hoje em dia, ele chega e ele conversa com todo mundo, mas ele teve também a fase dele de ficar lá no cantinho dele fazendo a estereotipia, enquanto todas as crianças estavam brincando, né? Então, o que acontece? A escola, ela pode promover educação socioemocional, ela pode trabalhar empatia, né, continuamente, né, com estratégias, né, lúdica, né, porque a ludicidade, ela ajuda muito, como eu disse, né, é você aprender, né, de forma leve, de forma prazerosa, né, Uhum. não esperar o problema aparecer, mas se antecipar, porque muitas das vezes a escola ou os pais, eles esperam o problema acontecer, mas a gente não precisa. Por quê? Nas escolas, né, hoje tem, se eu não me engano, são 2 ou 3 autistas na sala do meu filho, na escola tem vários. Então, assim, Sim, o seu filho vai ter que se deparar com crianças com comportamentos diferentes. Então, não precisa a gente esperar acontecer. São coisas que a gente já pode fazer, né? Porque a gente vai ensinar o nosso filho a ter empatia, a ser acolhedor, a ser um ser humano melhor, né? sim. Então, assim, formar os professores, que é muito importante, né? Porque muitas das vezes os professores não sabem lidar com aquela situação, né? E Verdade. deixam consequências sérias nas crianças, orientar as famílias, criar espaços seguros de fala, né? Então, olha a quantidade de coisa que a escola pode estar fazendo, né? Para poder ensinar. Graças ao meu bom Deus, a escola, assim, sempre, os alunos, sabe? Samuel estuda com eles desde o primeiro ano, então eles sempre foram muito acolhedores Uhum. com eles. Graças Sim, a o papel dos pais, né? Ensinar, né? Respeito às diferenças, né? A respeitar, né? As diferenças, ensinar nossas crianças a ser gentis, ensinar a gentileza, porque isso você não é só fazer para uma criança atípica, para uma criança típica também, né? Então, essas coisas a gente tem que ensinar em casa. Cooperação, né? Inclusão, ensinar os filhos, né, típicos, né, a incluir as crianças, né, a ajudar. E tem também a igreja, que é algo que nós fazemos. Nós estamos, né, fazendo uma reeducação, né, social.
O que os servos podem fazer, os professores, né? Podem ter estratégias, né, para ensinar a acolher. A gente lá tem um vídeo que é muito legal. A gente passa um vídeo e aí nesse vídeo... Boa noite, minha filha. Boa noite. Boa tarde, boa tarde. Que lindo. Se ele não aparecer na live, não é ele, gente. Todas as minhas lives têm aparições dele. É isso aí, muito bem. Então, nós lá, o que nós fazemos? Nós passamos um vídeo, né? Ensinando, né, a criança, né, quando a criança estiver, né, chorando, acolher, quando a criança estiver lá no seu cantinho, né, perguntar se está precisando de alguma coisa, né, quando você vê que a criança está desregulada. Muitas das vezes, às vezes a criança, até a criança típica, quer ir lá logo abraçar, e aí às vezes a criança típica não quer, e às vezes você fala, será que ele não gosta de mim? Não é, ele gosta de você do mesmo jeito, só ele às vezes não gosta de abraçar, né, não gosta do toque, mas gosta, né, de você do mesmo jeito. E aí, o que nós temos feito? Nós temos feito algumas dinâmicas de acolhimento. E aí, porque o que acontece? A gente adapta a lição, né, para as crianças. Então, a gente está adaptando essas dinâmicas, né, às lições. Ó, esses dias lá nós fizemos, porque muitas das vezes a gente gosta muito da dança das cadeiras, né? Quem não gosta, né, as crianças? Da dança das cadeiras. Sim, viu? Não. Então, sabe como que nós fizemos a dança da cadeira? Nós colocamos as crianças para dançar, normalmente a dança das cadeiras, e a criança que ficava em pé na hora de sentar, as outras acolhiam. E iam se formando grupos, né? E aí, no final, as crianças estavam assim, vem cá, não, amiguinha, senta aqui, perto de mim, senta aqui. E é muito legal isso. E a gente ensinava, olha, tá vendo? A gente não exclui o amiguinho, né? A gente acolhe. Então, são estratégias, né? Que as pessoas podem, né, ir fazendo, né? Brincadeiras, né? Conscientização na igreja também. Lá nós fazemos o culto azul, é muito legal, onde a gente conscientiza, né, os membros, porque muitas das vezes vê uma criança correndo, né, vê uma criança gritando, né, se desregulando, e aí muitas vezes assim, nossa, aquele pai não consegue parar aquela criança, né? Meu Deus, ninguém vai parar aquela criança muitas das vezes não entende que a criança, por estar correndo, está se autorregulando, né? Ou a criança ali pode se desregular naquele momento. Então, isso é ensinar empatia, ensinar acolhimento, né? Ao invés de a gente olhar com o olhar de julgar, a gente acolher e falar, mãezinha, você está precisando de ajuda? No que eu posso ajudar? Isso faz toda a diferença, mesmo que você não consiga ajudar. Mas só em você se prontificar e perguntar se precisa de ajuda, você já ganhou pela família. Porque quando você acolhe a criança, você acolhe a família inteira. É verdade. É verdade. E aí, né, as consequências, que são desafiadoras, né? Quando a gente, assim, são coisas que a gente pode evitar, né? E quando a gente não evita, pode trazer consequências, né, não muito boas, né? E aí tem as consequências, né, de longo prazo, né, tem as consequências de curto prazo, e muitas das vezes até na aprendizagem. A criança, muitas das vezes, né, começa a ficar com dificuldade na aprendizagem, e às vezes a pessoa não, nossa, mas ele não tem transtorno nenhum, né? Nossa, mas por quê? E às vezes, muitas das vezes a gente, né, não consegue, né, não sabe, né, às vezes a criança está ali, né, sofrendo bullying, né, um coleguinha, às vezes, né, e aí a criança começa, existem né? alguns sinais que a gente pode observar, porque muitas vezes você falou algo muito importante aí, que muitas vezes os pais eles não conseguem identificar o porquê daquele comportamento na criança, não conseguem identificar que a criança está passando bullying e que aquele comportamento já é uma consequência. Então você consegue apontar para a gente alguns comportamentos que a gente pode observar, né, e analisar, né, para ver se essa criança tá bem ou não? Sim, olha, muitos, olha. A criança começa a ter medo de ir para a escola, isso, né, em curto prazo. A criança começa muitas das vezes a chorar frequentemente, ou passar mal, né, com ansiedade, muitas das vezes começa a passar mal na escola, que o meu já aconteceu isso, de passar mal na escola e de vomitar na escola, e assim, a gente, né, ter
e ter que ir, né, queda no rendimento escolar, né, que muitas das vezes, né, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, o que está acontecendo com meu filho? Por que ele não quer ir para a escola, né? Por que ele não quer ir para a igreja? Por que ele, né, começa a chorar quando a gente fala que vai para ir para a igreja, né? E aí começa, né, ansiedade, irritabilidade, né? E aí, se a gente não, né, conseguir, né, identificar isso, começa aí a longo prazo, né, que é uma baixa autoestima, né? A criança começa a ver inferioridade, depressão, principalmente em criança atípica adolescente, né? Fobia social, que muitas das vezes a gente pensa que a criança não está se comunicando, não está interagindo, porque ele é autista, então ele tem essa dificuldade, muitas das vezes pode ser uma fobia social, né? Porque às vezes já sofreu um bullying e está com medo, né, de sofrer aquilo de novo, de não saber lidar, né, com aquela situação. Transtorno de ansiedade, né, estresse pós-traumático, dificuldade de confiar nas pessoas. Então, olha isso. São coisas muito sérias. E, infelizmente, a gente vê, né, muitos aí adolescentes, jovens, se suicidando. E a gente não sabe o porquê. Olha isso. Porque às vezes está sofrendo bullying lá atrás, né? Muitas das vezes a gente não consegue, às vezes, o que acontece. Por isso que eu falo que nós, pais, temos que ter um vínculo muito forte com os nossos filhos. Muitos pais falam assim, olha, mas começa a virar adolescente, eu começo a perder meu filho, ele começa, né, com alguns comportamentos diferentes, daqui a pouco ele não quer brincar mais comigo, e daqui a pouco, né, ele começa a ficar uma criança diferente. Mas uma base bem feita, um vínculo bem feito, não é qualquer vento que destrói, não. Então, assim, né? Então, assim, gente, essa dica é para anotar. Não é qualquer vento que destrói, não. Então, uma base, ela bem feita, um vínculo bem feito com seu filho. Engraçado foi esses dias, porque muitas das vezes, mesmo a gente tentando fazer isso tudo, muitas das vezes tem algumas coisas, né, que fogem um pouquinho do nosso controle. E aí eu comprei uma carta, né, de emoções. Então, assim, vou começar a brincar com o Samuel com essas cartas de emoções. Sim. E, gente, ele olhou para mim e falou assim, olha, você acha que eu não sei o que você está tentando fazer, não, mãe? Ai, olha, eu não estou confortável em dizer meus sentimentos para você. Meu Deus! Entendeu? E isso com vínculo e base. Você imagina, muitas das vezes os pais, né, não procuram saber o porquê que a criança está com aquele comportamento, né, não procuram saber. Então, assim, a adolescência, ela já é difícil, né, a gente pegar muita coisa, né, porque ele é adolescente, muitas das vezes eles não querem falar o sentimento deles, né? Sim. Então, você imagina quando um pai e uma mãe não tem um vínculo forte com o filho, consegue tirar alguma coisa? Consegue perceber alguma mudança? Não consegue. Acho que tudo é da adolescência. Ah, porque ele é adolescente, é assim mesmo. Existem algumas situações em que, infelizmente, a família ela não criou esse vínculo, né? E hoje as crianças estão se tornando adolescentes, sendo que os pais eles não conseguem acesso, né, aos sentimentos, às emoções dos filhos. Você considera que, mesmo que essa família tenha perdido tanto tempo, é possível que eles recuperem esse acesso, recuperem a confiança desse filho? Existem ações, de repente, que eles possam fazer para que eles possam, vamos dizer, dar um passo atrás para conquistar seus filhos? Eu considero que você está falando algo muito sério, né, sobre vínculos. E eu tenho em mim, no meu coração, de tudo que eu tenho visto aí nesses últimos dias, que é tempo da gente voltar para casa. Né? O ativismo, ele ocupa tanto espaço na nossa vida, a gente faz tantas coisas externamente, né? E muitas vezes eles estão se perdendo dentro de casa, né? Dentro da nossa casa. A gente corre atrás de tantas coisas lá fora, nós estamos perdendo o bem mais precioso da nossa vida, que são os nossos filhos.
Então, talvez você que está aqui na live, ou você que ainda vai passar por aqui, vai ouvir a nossa gravação, possa estar se questionando aí, né? Que você já perdeu esse vínculo com seu filho, mas ainda há tempo, né? Você tem alguma dica, Dai, para que a gente possa, para quem perdeu esse vínculo, possa, né, tentar acessar novamente a vida dos filhos? Sim, com certeza. Sempre há tempo. Eu acho que começa pelo pai ou a mãe reconhecendo os seus erros. Porque todos nós erramos. Eu costumo dizer que os nossos filhos são as nossas cobaias, né? Porque a gente erra tentando acertar o tempo inteiro, né? Nós não somos perfeitos, nós trabalhamos, né? Olha, o pai é o dia todo trabalhando, a mãe também, é casa, né? É escola, que aí você tem que, não, você está com atividade, e aí você vai lá, né, ensinar, ajudar, e assim, é uma correria muito grande. Eu sempre digo isso para as minhas amigas, mas o tempo, se você tiver meia hora para ouvir o seu filho e conversar, nossa, você já faz uma diferença muito grande na vida dele. Sabe por quê? Porque muitas das vezes os nossos filhos, eles vêm com tanta coisa para te perguntar, com tanta coisa querendo saber o porquê, e muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso, e aí eles aprendem, eles vão, né, aprendendo sobre aquelas dúvidas deles, aonde não pode, aonde não deve. Então, assim, né? Exatamente. E aí, eu assim, tenho meu sobrinho, né, o Samuel, sempre quando tem alguma coisa em alta, né, alguma notícia, né, que a gente vê ali no Instagram, né, olha, esse tempo nós tivemos lá a questão do rapazinho, né, que matou os pais, não foi? Por causa de jogo, né? Então, isso foi um gatilho para eu conversar com meu filho e o meu sobrinho, porque eles começaram a comentar sobre isso. Isso já era 1h da manhã, né? Eles lá na minha cama, né? Assim, você vê que aquela sede de conversar, aquela sede, sabe? E a gente tem que aprender a perceber isso. E aí nós começamos, e nossa conversa foi até 2h pouco da manhã, e a gente começou a conversar, eu comecei passando para eles, né? Sim. Que eu confio neles, né? Porque não adianta muitas das vezes a gente, você vai proibir isso, você proíbe um monte de coisa. Mas você não conversa com eles, você não diz o porquê você proibiu, você apenas proíbe, né? Isso é errado, esse jogo é errado, mas você não diz o porquê, né? Você não fala as consequências que pode trazer na vida dele, né? O estrago que pode fazer na vida dele. E aí, meu filho, eu aproveitei aquilo e a gente começou a conversar, né? Como se fossem 3 amigos conversando, né? E a gente ria, né? E muitas das vezes a gente quase chorava, né? Por conta, né? Meu filho, ele é muito assim, né? A gente fala assim, ai, mãe, não acredito, mãe, nossa, que forte isso. Então, assim, são momentos que a gente pode, falar assim, não, é o meu momento. E aí, o que acontece? E aí eles vêm, assim, com muitas das vezes, muitas perguntas, que muitas vezes a gente está cansado, fala, não, deixa, depois eu falo sobre isso. Não, olha, eu tô fazendo comida aqui, não, depois a gente fala. Olha, eu, muitas das vezes, fazendo a comida, eu chamo eles lá pra cozinha e falo assim, então tá, então vocês querem saber o quê? Aí a gente começa conversando, eu fazendo a comida e a gente conversando. Sim. Isso cria vínculo, isso mostra pra eles, né, que eles também são importantes, né? Que eles são amados. E aí eu falo sempre para eles, olha, a gente conversa tudo isso, eu falo tudo isso, porque hoje eu já tenho os meus 43 anos e eu já passei o que vocês estão passando. Então, o que vocês estão sentindo, eu já senti também. E a gente vai começando a criar um vínculo, e a gente vai conversando, e daqui a pouco eles vão contando coisas. Minha filha, que você fala assim, nossa, eles contaram isso para mim. Né? Olha, eu jamais imaginava que eles fossem contar isso, porque eles começam a abrir o coração, começam a abrir a mente, eles começam a ter confiança em você. Né? Então, nunca é tarde demais, né? Pra gente mostrar amor, afeto, saber pedir desculpa, porque eu também peço desculpa ao meu filho quando eu erro. Sim. Muitas das vezes, olha, a mamãe errou, você me perdoa, eu vou fazer de tudo para não fazer novamente. E aí vai ensinar ele, sabe o quê? Aqui ele pode errar. E aí, sabe, que eu também tenho o direito de errar, né? Que ele é ser humano, mas só que ele precisa se arrepender e pedir desculpa.
né? Então você vai ensinando tudo aquilo, porque criança, não tem aquele ditado que criança é papagaio? Não é só no falar, não, é no agir também. Nossa criança, ele está ali o tempo todinho aprendendo com a gente, né? Com os nossos Sim. comportamentos, né? Com o nosso falar dentro de casa. Então, sempre há tempo para tudo, para você criar vínculo com o seu filho. Gente, tá muito bom isso aqui. Vocês perceberam que eu tô falando pouquíssimo, né? Porque, né? E olha que eu sou Eu faladeira, falo hein? muito, tá, Marcela? Você me... Eu também falo muito, mas hoje eu tô aqui aprendendo as dicas, porque, né, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade. E eu quero deixar esse espaço agora, né? Se você quiser pontuar algo mais que você acha importante, pode Sim, ficar à então. vontade. Então, essa questão do bullying, como você falou, é realmente algo muito sério. Porque o que acontece, né? Eu até olhei umas estatísticas, né? Cerca de Uhum. 1 em cada 4, olha, 25% já apresentou ideação suicida, olha isso. Já Meu pensou, Deus. né? Já planejou, olha isso. Então, aproximadamente 8% já realizaram tentativa de suicídio. Meu Olha, Deus. é muito sério. Então, assim, e muitas das vezes, né, a gente tá ali perdendo os nossos filhos, né? Porque eles não sabem, né, lidar com aquela situação do bullying, né? As emoções, né, eles não sabem, porque muitas das vezes não tem aquela base, né, de você conversar, né, de colocar para fora, porque eu sempre digo que o curar, que o falar, ele cura, né? Sim, é Então é verdade. muito importante falar cura. Então, assim, muitas das vezes você não dá espaço, né, para o seu filho, né, expor, porque muitas das vezes ele está querendo te dizer, né, mamãe, fulano disse isso, mamãe, aconteceu isso. Muitas das vezes ele está querendo te dizer, mas a gente não consegue enxergar. E quando a gente vai ver, ó, já Já aconteceu. infelizmente, né? Então, assim, né? Como eu falei com você, e as consequências, né? Elas vêm tudo, até na aprendizagem, né? Aí você vai vendo seu filho, né? Ali o rendimento escolar caindo, né? A memória sendo prejudicada, né? Porque quando a gente não vai bem, nada flui, né? É verdade. O desempenho escolar só vai piorando, as notas só vão piorando, e muitas vezes que a gente acha, não, é preguiça, né? Porque ele não está se esforçando como deveria se esforçar, né? Ele não está querendo aprender. A gente sempre vê o lado, né, pior, mas muitas vezes a gente fala assim, o que ele está passando na escola, né? Será que está acontecendo alguma coisa? Ou na igreja, ou em algum outro ambiente dele, não precisa na escola só, né? Em algum Sim. ambiente social dele, o que ele deve estar passando? O amigo, né? Muitas das vezes. Então, assim, é muito importante a gente, né, perceber isso. É muito importante a gente educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, né, a não fazer coisinhas, né, linguagem, né, essas linguagens que muitas vezes, né, ele é estranho, né. Uhum. Um dia aconteceu, uma mãe veio chorando para mim porque uma criança virou para perto dela, né? Estavam brincando, assim, uma criança falou assim, não brinca com ele, não brinca com ele, não, que ele é deficiente, deixa ele para lá. Meu Deus. Olha isso. A mãe veio chorando para perto de mim. Então, sabe o que acontece? Quando os peixinhos falam, os seus tubarões lá atrás já falaram, né? Olha, então até para a gente ensinar o nosso filho, não é, olha, você não brinca com ele, fica longe dele porque ele é deficiente. Não, gente. Não, olha, meu filho, né, acolha, né, ensina empatia, né, olha, tem aquele comportamento diferente, né, mas é o jeitinho dele. Nós somos iguais na nossa diferença. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossos desafios. Todos nós, né, temos as nossas necessidades e precisamos, muitas vezes, em algum momento da nossa vida, de adaptações, né? É verdade. Então, assim, como o médico falou para mim, eu levei isso para minha vida. Samuel não tinha nem um aninho de idade, eu levei isso para minha vida, né? Então, a gente Meu precisa, e Deus. quando a gente perceber essas coisas, fazer, né, a intervenção imediata, né? Porque o que Sim. acontece? O silêncio, ele fortalece o agressor. Se a gente fica quieto, aquela criança acha que ela está fazendo certo.
se você vê, muitas das vezes, uma atitude de uma criança podendo nem ser a sua, mas se você não intervir, muitas das vezes, falar assim, não, meu amor, não vamos falar assim, sabe? Porque, assim, ele tem aquele jeitinho, mas vamos respeitar o jeitinho dele, né? Um jeitinho diferente, mas então, ele é muito legal, né? Vamos chamar ele para brincar com a gente. Agora, se a gente fica em silêncio, a gente está fortalecendo aquele comportamento. Verdade. Né? Então, a gente não pode ficar em silêncio mediante aquele comportamento, né? Porque, né, cada um tem as suas necessidades, né? Cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Tem o seu jeito de viver, né? Então, toda situação, ela deve ser acolhida e investigada, né? Quando a escola, né, muitas das vezes, olha, o que eu coloquei, às vezes, a escola, às vezes, ela ignora, né, o bullying, né? A criança, ela aprende que ninguém vai proteger ela, olha isso. Se você não se sente, né, protegido dentro da sua família, né, dentro da escola, da sua igreja, ela vai crescer como? Ela vai crescer uma criança que ninguém me protege, né, ninguém me entende. Segura, né? Exatamente. Então, assim, sabe, o nosso papel é, né, olhar, né, e intervir, né, ensinar. Porque muitas das vezes, como a gente falou, muitas das vezes os pais não param para poder ensinar, porque, não, meu filho tem um filho típico, né? Não tenho ninguém da minha família que é atípico. Aí deixa, né? Acha que não é importante, mas é importante. Porque em todos os lugares, né, nós temos crianças atípicas. E eu costumo dizer, né, que o lugar delas é em todo o lugar. Então, muitas das vezes, não é ela que tem que mudar, né, o jeito dela. É a sociedade que precisa entender a diferença dela, né? Então, assim, muitas das vezes a gente acha... Nós precisamos até preparar os nossos filhos atípicos para conviver, né? Para superar essas diferenças, porque, assim, a gente vive numa sociedade que não está preparada para eles. Exatamente. Né? A gente tem várias experiências, né, com o bullying. E, assim, a gente percebe que muitos ambientes são acolhedores, muitos ambientes a gente entra, a gente vê o carinho. Às vezes a pessoa não tem uma informação mais aprofundada, né? Mas ela tem um coração tão generoso, tão amoroso, que ela acolhe, né? E o acolher, muitas vezes, ele não precisa de muita... né, de faculdade, não. Ele precisa de carinho, ele precisa de amor, ele precisa de interesse, né? Eu achei muito bonito que essa semana uma moça me procurou, ela é do Ministério Infantil, e ela disse que ela estava recebendo as crianças, ela está recebendo crianças atípicas, e ela quer muito receber essas crianças da melhor maneira, né? Então você vê as pessoas com um coração aberto e voltado, né? Um coração de amor, né? Buscando informações, buscando estratégias. Então, isso vai muito do nosso interesse, né? O acolher passa pelo amor de Deus no nosso coração e passa pela generosidade que nós permitimos, né? Transbordar na vida de outros. E eu cortei a minha convidada, gente. Se acostume comigo. Pode continuar, amor. Nada, que nada. É uma troca, né? É uma troca. Verdade. E a gente, é isso aí. Então, o que acontece? E muitas das vezes as nossas crianças atípicas, elas são mais vulneráveis, né? E o que acontece? Porque muitas das vezes elas têm dificuldade da comunicação social, né? Muitas das vezes elas interpretam menos facilmente ironia, né? Que elas têm essa dificuldade. Então, às vezes eu nem estou entendendo muitas das vezes, mas o estrago está sendo feito, né? E aí, né? Ela, né, é vulnerável por ter, né, os comportamentos diferentes, né? Interesses diferentes, que é muito importante, porque o que acontece? Olha, tem criança que tem hiperfoco. E aí ela quer conversar com aquele amigo sobre o hiperfoco dela. Ela ama dinossauro, ela quer conversar sobre dinossauro. Só que muitas das vezes os coleguinhas já estão enjoados de falar sobre dinossauro, né? Então, que é algo muito importante também, que os pais, né? Porque o que acontece? Quando os pais começam a ensinar, né, os seus filhos típicos, né, a acolher, a criança começa a entender.
Começa, né, Sim. a perceber, né? E aí o que acontece? Porque já vi casos, né, de criança de querer se afastar. Ah, não quero conversar com aquela amiguinha, não, nossa, ela só fala disso, ui. Mas se a criança tem uma base, né, se a criança tem um entendimento porque a família, né, ensinou lá atrás, a criança não vai, né, fazer isso, né? A criança, ao invés de não querer conversar com ela, sabe o que a criança vai querer fazer? Olha, vamos falar sobre aquele assunto também? Olha, eu gosto tanto. E a criança vai levando, mediando ela a falar sobre outros assuntos, a aprender sobre novas coisas. Então, olha a diferença. De uma criança não querer brincar, de querer, né? Ah, não, enjoada, ele tem hiperfoco, só quer falar sobre, não, mas, assim, só quer falar sobre isso, de uma criança falar assim, olha que legal, olha, mas você sabia que eu gosto disso também, né? Olha, eu gosto muito daquilo, ó. E aí a criança vai interagindo, e isso você vai ensinando, por quê? Porque a outra, e é muito legal isso, quando vê a criança, a própria criança mediando a outra, né? Mediando e se levando a outra criança, né, a entrar também no mundo dela, né? Porque toda criança tem o seu mundo, né? As meninas o seu mundo de princesa, né? O menino no seu mundo dos dinossauros, né? No seu mundo dos carros, né? Então, assim, olha a diferença. Então, é isso que é, né, a base, né, dos pais ensinarem, né, a respeitar, né? Respeitar se aquele coleguinha quer falar, né, de dinossauro, né? A não ignorar, né? Não querer simplesmente não brincar mais, porque realmente acontece muito isso, né? E aí o que acontece? As nossas crianças, elas demonstram maior sensibilidade emocional, né? O emocional dela acaba, né, sendo mais assim, mais prejudicado, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Do estrago ser feito, né? E de levar, né, esse bullying, né? Algo ruim, assim, pro resto da vida, né? E isso atrapalha ela lá na vida, né? Na vida adulta, muitas das vezes a gente vê, né? Tantos adultos aí com tantos problemas, né? Não sabendo lidar com tantas situações, mas coisas que poderiam, né, ter sido resolvidas lá atrás, né? Coisas que poderiam ter sido resolvidas na infância, mas está levando tudo para a vida adulta. A gente percebe que quando a gente conversa, né, com alguns adultos, a gente percebe que nós adultos, né, porque nós muitas vezes, mesmo com um certo conhecimento, a gente ainda se pega com sequelas de coisas que vivemos na infância, né? Exatamente. Com sequelas de coisas que passamos na infância. A gente falou muito sobre isso aqui na live passada, do quanto, né, aquilo que nós trazemos da nossa infância como traumas, né, como feridas não resolvidas, elas nos atrapalham até ajudar os nossos filhos hoje, né? Isso aí, avançar na vida, né? A gente fica preso. Então, você acredita que, de repente, até os pais, né, deveriam procurar uma terapia, uma ajuda, para que eles possam até mesmo cuidar melhor dos seus filhos? Os pais atípicos? Tanto os pais atípicos quanto típicos, né? Porque nós, como famílias atípicas, a gente passa muito pelo bullying. Mas as famílias típicas também, né? Sim, exatamente, isso aí. Porque muitas das vezes, né, a criança ela não é autista, né? Não tem, né, uma deficiência intelectual, né? Não tem nenhum transtorno, né? Mas também passa o bullying. Porque muitas das vezes é uma criança que é vergonhosa em excesso, né? É uma criança, muitas das vezes. Né? Exatamente, isso aí. E acaba, né, sofrendo com isso. Mas foi qual a pergunta mesmo que você fez, que eu fui falar sobre isso, esqueci a pergunta. TDAH. Faz parte, é porque eu falo pouco, entendeu? Eu falo muito pouquinho, vocês não têm noção. A pergunta foi se você acredita, né? Se você indicaria até mesmo para os pais procurarem uma terapia, procurarem uma ajuda, para que eles possam ajudar seus filhos a se resolver, né? Primeiramente, se resolver para ajudar seus filhos, né? Exatamente. Porque o que acontece? Todos nós precisamos, em certo momento da nossa vida, né? Por terapia, né? Como é importante, né? A intervenção, né? Na nossa vida. Então, realmente, olha,
O pai típico, né? Porque muitas das vezes a criança, adolescente, né? Eles fazem assim, né? Vários comportamentos, né? E muitas das vezes os pais não sabem lidar com aquilo, né? Então é muito difícil. E as famílias atípicas também. Por quê? Porque muitas das vezes a gente cuida, a gente quer tanto cuidar dos nossos filhos, mas a gente esquece de se cuidar. E pra gente cuidar dos nossos filhos, a gente tem que estar como? Bem, não é verdade? Porque como que a gente vai cuidar de um ser humano se a gente não está bem, se a gente também está precisando? Então, nós precisamos se cuidar, né? Nós precisamos estar bem para entender, para saber lidar com aquela situação, né? Muitas das vezes, até mesmo, para saber, falar assim, não, olha, eu, né, estou precisando de ajuda. Porque muitas das vezes a pessoa está precisando de ajuda, mas não reconhece, né? Então, a gente tem que estar bem até para isso, para a gente reconhecer de que a gente precisa de ajuda, né? Então, assim, é muito difícil, né? Os nossos filhos, né, quando sofrem bullying, machuca muito, né? E aí, o que acontece? A gente fica com aquilo também no nosso coração. E aí, muitas vezes, não é? E isso, de certa forma, vai consumindo a gente por dentro. Então, a gente precisa de um profissional, né? De alguém para ajudar a gente, né? A entender as nossas emoções, a entender o porquê que eu fiquei com aquela raiva tremenda quando fizeram aquele bullying com meu filho, né? Quando trataram ele daquela forma, porque senão isso consome a gente. E aí, sabe o que vai acontecendo? Vai mudando os nossos comportamentos. É verdade. E a gente se conhecer e se preparar é tão importante. Essa semana eu passei uma situação dentro do supermercado, né? Como eu falei aqui anteriormente, meu filho adora abraçar. Ele abraça quem ele conhece, quem ele não conhece, enfim. E eu estava passando no caixa e tinha um senhor passando na minha frente, né? No caixa na minha frente. Meu filho cismou de abraçar o homem. Olha, mas o moço ficou bravo. Aí a mãe respirou assim, né? E eu consegui ali manter o autocontrole. Porque se eu estou descontrolada naquele momento, talvez eu fosse rude, né? Talvez eu fosse até meio barraqueira, né? Vamos dizer assim, no popular. E ia causar uma situação muito pior ali, né? E eu olhei para ele, mantive meu olhar firme para ele, expliquei, né, que o meu filho é autista, e ele terminou me pedindo desculpa. Aí depois eu até compartilhei um stories falando sobre isso, né, compartilhando isso. Que esse comportamento foi muito mais sobre ele do que sobre o meu filho, do que sobre mim. Passaria a ser sobre mim se eu tivesse uma reação negativa diante daquilo, né? Mas a gente percebe que se a gente está desregulado, se a gente está mal, se a gente não se conhece, a gente acaba perdendo a razão diante de certos comportamentos, né? Exatamente. Tá vendo como é que é tão importante a gente estar emocionalmente, né, bem? Porque e aí sabe o que acontece? Não vai gerar só um desconforto para ele e para a gente, mas para o nosso filho também. Exatamente. Porque ele vai começar a ver aquelas reações e aí a gente vai lá, ganha no grito, ele vai aprender que tudo se ganha no grito. E quando ele não conseguir algo na vida, ele vai gritar. E ele vai espernear, porque foi isso que ele aprendeu, que a gente ganha no grito. Então, não adianta, sabe? A criança, ela reproduz o que ela observa na gente. Ela reproduz isso. Então, tá vendo como é que é importante? Então, quando a gente percebe que a gente não está bem emocionalmente, a gente precisa procurar ajuda. Porque você vai estar procurando ajuda não é só para você, mas é para você cuidar do seu filho também. A ter um autocontrole nessas situações. Porque a gente fala assim, mas eu sou mãe leoa. Eu também sou mãe leoa. Quem não é mãe leoa? Olha, será? Nem que conhecer a gente é com nossos filhos, não é verdade? Será? Será que eu sou leoa? Mas, como você disse, olha o seu comportamento que gerou. Você gerou nele um comportamento de te pedir desculpa e você pode ter certeza que ele foi refletindo isso para casa. Porque, com certeza,
Se ele não é assim, ele poderia estar num dia mal dele, né? Ele poderia realmente não estar bem. Às vezes, não é nem porque ele não queria o abraço, às vezes ele já estava tão sobrecarregado de tanta coisa que pode ter acontecido com ele durante aquele dia, né? Que a única coisa, né, que seria maravilhoso, que seria receber um abraço, né, genuíno, verdadeiro, ele desperdiçou. Olha isso. Porque é o abraço sincero. Não é? E é engraçado que ele abraça assim, momentos específicos das pessoas. Já teve pessoa que veio chorando perto de mim. Meu Deus, eu precisava tanto de um abraço. Foi seu filho que me abraçou. E ele aprontou outra hoje, na fila de um supermercado também. Tinha uma moça brava, beça na fila, brigando com uma grávida, porque a grávida passou na frente dela, que ela também era prioridade. Enfim, histórias de supermercado, né? Sim. E a senhora brava beça. Gente, ele não foi abraçar a mulher. A que estava brava? Quebrou ela. A que estava brava. Eu falei, meu Deus do céu. Tá vendo como é que Deus ela quebrou ali na hora. Ela começou a abraçar ele. Aí começou a conversar com ele. Eu falei, ai meu Deus, usa meu filho. Aí até o senhor que estava na minha frente na fila falou assim, olha, tá vendo? Eu falei, deixa Deus trabalhar. Então, são coisas que nós precisamos estar sensíveis para entender os momentos, né? Existem momentos da proteção também, porque a gente sabe que existem corações maldosos também, né? Então, não é todo mundo que a gente vai deixar eles abraçarem. Mas, enfim, o que o outro dá é sobre ele, né? O que você dá é sobre você. Então, o pai, a mãe, a tia, porque ele precisa estar com o seu emocional centrado. Isso aí. Porque a maternidade, né? Cuidar de uma criança atípica exige muito da sua saúde mental. Muito. Né? Muito mesmo. Exige demais a nossa saúde mental. E isso depende da sua saúde mental, depende do trato com o seu filho. Sim. Né? A sua paciência, a sua empatia, a sua sensibilidade de entender o momento dele ali, né? Dessa criança. Isso passa pela sua saúde mental. Isso aí. É verdade. Né? Então, eu não tô bem. Se regule, se cuide, respeite o seu momento para que você fique bem para cuidar da sua criança. Né? Eu acho isso muito importante a gente pontuar aqui, porque quem cuida também precisa ser cuidado, né? Exatamente, porque você não vê, mãe se suicidando, esses dias eu vi no Instagram, né? A mãe se suicidou, deixou lá não sei quantas crianças, não sei se foram 2 crianças. Olha, chegou ao seu extremo emocional, olha isso. Então, assim, se a mãe realmente, porque hoje eu vejo assim, o meu filho, né, é nível 1 de suporte, né? Ele demanda, né, as demandas deles, né, não é que é menos, não é que é mais fácil, né, porque a gente sabe que não existe esse leve, né, porque todos têm os seus desafios, né, mas eu sei que para cuidar de uma criança com nível 3 de suporte, com deficiência intelectual, né, então, assim, exige, né, um maior tempo, né, um maior esforço. Então, eu sei que é muito difícil para a família. A gente sabe disso, né? Então, a família ela precisa se manter bem emocionalmente, ela precisa manter a cabeça bem. Porque como? Como é que ela cuida, né? A gente sabe que os desafios são grandes, né? E aí passa um monte de medo, né, na cabeça de uma mãe. Meu Deus, né? Como a gente falou no começo, meu filho vai ser... Como que vai ser, né? Se eu, né, morrer, quem é que vai cuidar do meu filho, né? Ou outras mães pensam assim, nossa, eu já não aguento mais, eu preciso dar um fim nisso tudo, né? Eu já estou exausta ao extremo. Então, assim, a gente precisa entender disso, que a gente precisa, todos nós precisamos de ajuda, todos nós. Porque a vida já não é fácil, né? Então, todos nós precisamos de ajuda. E aí, a gente vai aprender a lidar, né, com essa questão do bullying, até mais fácil para conseguir também ajudar o nosso filho a entender aquela situação. Porque se você não sabe, né, se você não, muitas vezes a gente não sabe, né,
como se comportar, né? O que fazer mediante daquele bullying, né? Uhum. Aí a criança vai saber. Então, assim, a gente precisa passar, a gente precisa ensinar os nossos filhos também a serem fortes, né? A gente Sim. precisa dar uma base a eles, né? A gente precisa também subir a autoestima dele, né? O que acontece? Hoje em dia, o meu, né? Como está na adolescência, aí uma psicóloga, né? Muita amiga minha falou, Daiana, começa a trabalhar com ele, olha isso, muito importante. Começa a trabalhar com ele as características, as coisas que ele sabe fazer, né? Sim. Nossa, você é autista, né? Mas aí uma vez ele falou assim, mãe, eu sou autista, eu não consigo. Eu falei assim, olha, vou dizer uma coisa pra você. Você é autista, tudo bem, mas você consegue tudo aquilo que você quiser, basta você correr atrás. Então, tudo aquilo que você quer, você vai conseguir, se for da permissão do Senhor, claro, né? Sim. Porque você está se esforçando por aquilo, não é porque você é autista que você não vai conseguir. Sim. E essa psicóloga me ensinou isso, de que é para trabalhar com ele, né? As coisas que ele sabe fazer, que realmente ele é muito fera em tecnologia, então o hiperfoco dele em tecnologia. Então, assim, nossa. Então eu comecei, né? Ela me falou isso, eu comecei, nossa, Samuel, nossa, olha como que o seu hiperfoco, olha, fez você ser um adolescente hiper inteligente, você sabe tudo sobre tecnologia, e você ensina a mamãe, você ensina o papai, você explica para as pessoas, sabe, tudo aquilo que eu pergunto, você sabe. Então, olha como é legal o seu hiperfoco, olha, né, porque tem os dois lados. Valorizar os pontos fortes, né? Valorizar os pontos fortes dele. E eu comecei fazendo isso, trabalhando isso nele. Nossa, olha como é que você, né? Olha que legal isso que você faz. Então a gente precisa valorizar, né? Mostrar os pontos fortes deles, aquilo, né? Que eles sabem, né? Que eles gostam, né? Como é que é o nomezinho do seu? Rian. Rian, né, Rian? Rian, fala. Oi, Rian. É isso aí. Escola, meu filho. O hiperfoco dele agora é escola. Isso aí, tá vendo? Então, tá vendo como é que é importante a gente mostrar isso para eles, né? Trabalhar isso com eles, porque cada fase é uma fase diferente, né? Sim. Uma fase que tem que trabalhar, né, mais a questão da valorização, já, né, quando é muito pequenininho, vai fazer a base deles, né, para que eles, né, aprendam, né, e consigam, né, receber, porque muitas das vezes a gente não está o tempo inteiro, a gente não está 100% às 24 horas com eles, né? Verdade. Então a gente precisa ensinar eles, né, a receber. Preparar para né? a vida, né? Exatamente, porque a vida não é fácil, né? Então a gente tem que preparar eles o máximo para ser independente, né? Para, né, ter a sua autonomia, né? Saber lidar com certas situações, né? Saber entender certas situações. Não ficar, porque aquele coleguinha falou isso, nossa, e eu realmente sou, sabe, não sei nada, realmente. Então, faz toda a diferença quando a gente faz essa base com ele, sabe? Essa psicóloga, uma vez, ela brincou comigo assim, né? Que ela virou e falou assim, Samuel, qual é a pose que você fica mais bonita? Todas. Ela, nossa, sua mãe trabalhou seu emocional muito bem, sua autoestima. A gente precisa, sabe de quê? Porque naquele momento que ele vai se achar, né? Ai, feio, né? Porque adolescente, né? Começa a mudar o corpo, né? Começa a mudar. Então, naquele momento, sabe? A autoestima que você, né? Ensinou lá atrás, você trabalhou com ele, vai ajudar. Porque já é difícil passar por uma adolescência. Para mim, está sendo tudo novo, né? Então, assim, já é difícil. Então, você fazendo a base, sabe? Você vai conseguir fluir melhor. A coração já tá assim, ó, com a adolescência que tá chegando, vai chegar por aí. Pois é. Eu tô com quantos anos? Tá com 10 anos, tá na porta já. Um pré-adolescente. Está na porta. Tá se achando já. Imagina, é um rapaz. Gente, olha, que delícia essa conversa, né? Esse papo, essas informações maravilhosas. Infelizmente, a gente precisa partir para o final. Mas eu queria, antes da gente terminar, que você informasse, né, para esse pessoal que está com a gente, quem vai passar por aqui posteriormente, como que eles fazem, né, para te encontrar, onde você atende, né, como você trabalha, né, como eles podem contatar, né, a psicopedagoga. Então, eu terminei a minha faculdade, né, tem uns 2 meses.
Então, assim, no momento eu não estou atendendo, mas estou com projeto. Opa, olha aí, então E vamos acompanhar no aí, Instagram. isso aí, que eu vou lá atualizando, né? E aí, o que acontece? Estou me especializando, comecei fazendo a minha pós em neuropsicopedagogia, Olha e só, aí, hein? pois é, eu gosto muito, né, dessa questão de estudar o cérebro, eu gosto muito disso, comportamento. Então, assim, vou ali atualizando no Instagram, né? Estou estudando, né, para aprender, né? Porque eu penso assim, né, que a gente nunca para de aprender, né? Essa é a verdade, né? Verdade. A gente nunca para de estudar, né? Mas, né, vou atualizando lá, tenho grandes projetos, né? Estou animada, né, com esse término da minha faculdade. Gente, sigam muito essa mulher. Vocês não têm noção de como é o Instagram dela. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, gente, eu vou seguir agora. Bom que você gostou, que bom. E a gente vai lá Muito colocando lá. conteúdo rico. Isso aí, estamos, né, colocando conteúdo para poder ajudar, não só terapeutas, mas como pais, né, que muitas das vezes não sabem, né, lidar, né, com certas situações, e aí começa a abrir a mente, né, olha, eu vou brincar com meu filho, né, vou fazer, brincar com dessa forma, para eu ir criando vínculo, né, para a criança, né, e desenvolvendo certas habilidades, isso é muito importante. Então, assim, o meu objetivo é esse, é fazer com que os pais entendam que terapia é muito importante, nada substitui. Mas os pais também podem, né, e devem, né, ter, né, ajudar, né, ter uma grande parte na vida dos filhos, né, desenvolvendo, ajudando eles, estimulando, desenvolvendo, né, crescendo, amadurecendo, porque a gente que forma, né, a gente que forma o caráter dos nossos filhos, né? É verdade. Então, não é só o caráter, né? Tudo na vida deles. Então, assim, a gente precisa todo momento para um dia a gente falar assim, meu Deus, aonde que eu perdi o meu filho? Meu filho está lá com 20 e poucos anos e chegou um momento que eu perdi, aonde que foi? Para não chegar, porque antes de tudo, antes de desenvolver, fazer qualquer desenvolvimento, desenvolver qualquer habilidade, Uhum. antes de tudo, cria vínculo. Então, assim, antes a gente não vai desenvolver, né, o cognitivo, né, vai desenvolver, né, a coordenação motora, mas antes de tudo, ele gera muito vínculo com você e seu filho. Então, são coisas, são memórias que você vai levar para o resto da sua vida, né, que o seu filho vai olhar para você e falar assim, nossa, eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com o meu pai, né? Nossa, eles estão aí para mim, para me ajudar. Nossa, eu ouvi isso hoje na escola, mas a minha mãe, eu aprendi na minha casa, eu aprendi na minha igreja, que eu não sou isso, que eu sou forte, que eu consigo, né, né, eu vou conseguir também, vou lutar. É isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos todos os dias. Então, antes de estimular qualquer habilidade, né, que a palavra tinha sumido da minha mente, eu estava aqui tentando, Sim. antes de estimular qualquer habilidade, né, na vida dos nossos filhos, a gente gera vínculo, né? A gente, né, desenvolve o emocional da criança, que é tudo, que é a base, né, da nossa vida, né? Uhum. Então, assim, precisou, pode me chamar lá no Instagram, né? Meu Instagram, acho que você tinha colocado, né? Pode me chamar, pode, né? Estou aberta a conversar, né? Se Sim. tiver alguma dúvida, o que eu posso fazer, né, para estimular meu filho nessa área? Estou aqui para ajudar. Assim como um dia eu precisei tanto de ajuda e muitas pessoas, né, abriram, né, seus corações, né? Olha, Dayana, me ajudaram muito. E assim, é o que eu falo que hoje em dia eu também quero ajudar. Porque eu passei por muita coisa com meu filho, né? Por falta de informação, né? Por muitas vezes não ter ninguém para me ajudar, não saber lidar com a situação. Até mesmo porque há 12 anos atrás as informações eram mais difíceis, né? Do Sim. que agora. Mais caixa. Exatamente. Então a gente acerta errando muito. Entendeu? A gente erra muito para acertar. Então, Sim. assim, o que eu passei, eu não quero que muitas mãezinhas passem, sabe? Então, assim, o que precisar de mim, eu tô aqui para ajudar. A gente tá aqui na vida para somar isso que a gente leva pro resto da nossa vida, né? É verdade. Eu vou fazer menção aqui de uma presença muito especial. Bia Barros, do Espaço Terapêutico Bia Barros. Ela esteve aqui com a gente semana passada também. Deixou um conteúdo muito rico aqui com a gente. Ela está comentando aqui. Mais uma colega falando sobre a importância da família, né? É sobre isso, que o Senhor nos desperte e nos reconecte aos nossos filhos. Exatamente. Ela Exatamente. essa é a frase, Bia, ó.
É Nos verdade. ajudou. Somou aqui, hein? Tomou, é isso aí. E que o Senhor realmente ele nos desperte, né? Nos dê estratégias, né? Nos dê sabedoria, né? Para que a gente todos os dias, né, possa estar ali, né, lutando pelos nossos filhos, né? Sim, Ajudando, né? O emocional deles, né? Sendo amigos deles, né? E é isso aí, o que precisar, nós estamos aqui, né? Como diz o outro, para o que deve é, né? é isso aí. Juntos nós somos mais fortes, né? Muito mais. Quero deixar também um convite para você que está aqui na live e deseja, né, fazer parte de um grupo de apoio, de um grupo. A gente está com um grupo de mães atípicas, né? Um grupo onde a gente coloca orações diárias, onde a gente coloca, né, o link das lives. A gente sempre deixa uma palavra lá. Lá é um grupo para quê, Marcela? Para acolher mães atípicas, para cuidar de quem cuida, né? Tá sendo um tempo prazeroso, tenho recebido muitos testemunhos de mães que estão lá com a gente, de pessoas Exatamente. que diziam assim, eu precisava tanto disso e o Senhor tem enviado vocês. E eu sei que às vezes tudo que nós precisamos como mães atípicas é de alguém que entenda a nossa demanda. Exatamente. É de Exatamente. A alguém gente que precisa. entenda, né, aquilo que nós estamos vivendo, não só teoricamente, mas praticamente, né? Então, nós Exatamente. estamos lá, né, compartilhando todos os dias, orando com as mães, né? E eu creio que muitas coisas boas estão por vir, estamos com muitos projetos também para esse grupo, nós não vamos ficar só no grupo do WhatsApp. Então, se você deseja entrar, tem um link lá na minha bio, tá? Você pode entrar lá pelo link, vai ser muito bem-vinda conosco para fazer parte desse projeto e para acompanhar todas as nossas novidades aí, tá? No mais, gente, eu quero agradecer muito, muito, muito a você, sabe, Dayana, por tudo que você entregou aqui, né, pelas suas experiências, tanto quanto profissional, como mãe, né, como ministra de Deus, né, como líder também, né, de ministério, se dispôs a estar aqui com a gente, que o Senhor ele venha, nossa, prosperar seus caminhos de uma maneira sobrenatural. Eu sei que há coisas grandes, sabe? Quando eu olhei seu Instagram, eu falei, meu Deus do céu, de verdade, eu tô Que bom. apaixonada pelo conteúdo, Que bom. sabe? Incentivo mesmo, gente. Quando vocês saírem da live, vão lá, sigam ela, né? Dão muito like lá, porque vocês vão ver e depois vocês me digam se eu tô certa ou tô errada. É um conteúdo riquíssimo, que não é todo mundo que entrega, né? Você vê o amor, né? O carinho em fazer o conteúdo. Então, eu quero te agradecer, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? A você que está aqui com a gente, segurando as nossas mãos, participando. Deus abençoe vocês e, em nome de Jesus, semana que vem temos outra live, a última desse tema, né? Uma live pastoral, né? Onde a gente vai receber uma palavra direcionada também pastoral aqui, né? Então, se você, né, deseja estar com a gente, te esperamos na próxima segunda-feira. E assim a gente encerra. Deus abençoe e fique com Deus. Muito obrigada, gente. Precisar, estamos aí. Estamos juntos, eu vou precisar, pode ter certeza. E muito obrigada pelo convite, tá? Nada. Muito É obrigada. o fruto do seu trabalho. Amém, amém, Amém. Beijo, amém. gente. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.